Aos irmãos com a graça e a paz no Senhor Jesus. Quero parabenizar as donas de casa, porque hoje é o dia da dona de casa. Vocês sabiam disso? Hoje é o dia de vocês, dona de casa, olha só. Colocaram também esse dia, no dia 31. Quero também lembrar a vocês que hoje é o dia da proclamação do Evangelho. Decreto presidencial, né, colocou isso, né, o dia 31 como o dia da proclamação do Evangelho. Mas a data mais celebrada hoje nas igrejas é o dia da reforma. Então a gente vem escutando mensagens e mais mensagens durante esse mês a respeito do trabalho que foi realizado com relação à reforma protestante. E não seria diferente que nós, nesta noite, não falasse também da reforma. Não? Vou ler uns textos aqui, né, antes de entrar no contexto da reforma, alguns textos bíblicos. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Que Deus, pois, aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Queridos, um pouco do contexto da reforma. Não é? Logo no início da era cristã, os seguidores de Cristo foram perseguidos e mortos por conta da sua fé e do testemunho de Jesus Cristo. A situação muda na história inicial, que a gente pode chamar de igreja primitiva, a partir do ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino acolhe o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E a igreja, sendo acolhida pelo Império Romano, ela passou a ter benefícios, né? Por exemplo, a isenção de impostos, doação de terras. Parte enorme aqui do Recife, né, pertence à Cúria Metropolitana. Né? O centro do Recife quase todo pertence à Igreja Católica. As pessoas pagam tributo à igreja. Além do IPTU, ainda paga tributo à igreja. Pagamento do clero. Né? O imperador começou a pagar os salários dos padres na época. E ajudou nas construções dos templos, né? Por isso que, da época de Constantino, os templos eram enormes, né? Aqueles grandes catedrais, aquelas grandes igrejas que foram destruídas, depois reconstruídas lá na Palestina, naquela região ali do Oriente Médio, né? Com todos esses benefícios, o resultado da igreja foi poder e dinheiro. O poder e o dinheiro influenciou a igreja, que no ano de 392, depois de Cristo, ou da nossa era cristã, passou a ser estatal. Interessante, a igreja passa a ser estatal. Como é na Escócia. A igreja reformada na Escócia, que é a igreja presbiteriana, ela é estatal. Todos os pastores são pagos pelo governo da Escócia, Os dízimos não são depositados como nós fazemos aqui. Você, quando começa a trabalhar, você já coloca para que o governo tire o seu dízimo do seu salário e o dízimo é encaminhado para aquela igreja que você indicou lá
quando você começou a trabalhar. Né? E o que acontece com a igreja sendo estatal é que a igreja começou a se formar, a ser um grupo, né, sem convicção e fé. Ela estava apenas em busca de favores e benefícios, né? E muitos passaram a fazer parte da igreja ou dessa nova religião, né? E com isso acabou a vida comunitária da igreja, acabou o amor cristão, e o partir o pão de casa em casa e o socorro aos necessitados. É interessante que, por exemplo, na Escócia, não é? Isso é bem claro, é bem visível. As pessoas, como aqui no Brasil, as pessoas dizem, eu sou católico, mas nunca fui na igreja católica, nem contribui para nada na igreja católica. Mas é católico de cultura, de nascença. E isso, lá na Escócia, a igreja começou a decair também, quando ela passa a ser estatal. E o mesmo aconteceu aqui, porque a igreja perdeu os princípios da orientação de Deus e do Evangelho. Então, o resultado do cristianismo foi o quê? Decair moralmente, os fiéis não correspondiam nem à palavra de Deus, nem muito menos à vontade de Deus. O clero era apenas uma liderança política, distante de Deus e mergulhado em escândalos, e decretava em nome do povo, desse povo que eles exploravam. E aí ela começa a implantar algumas doutrinas. Por exemplo, algumas, né? A oração pelos mortos, procissões, canonização, adoração de imagem, adoração a Maria, penitência por dinheiro. O que seria a penitência por dinheiro? A igreja diria para mim, olha, você é um pecador, e quer que a gente ore e faça penitência por você? Aí eu dizia, sim, faça. Aí ela dizia, olha, vamos lá, R$1.000. Aí eu pagava R$1.000 e para um padre lá levar um bocado de chicotada, de apanhar no meu lugar. Era as penitências. A gente não sabe se isso acontecia, mas o dinheiro entrava. Isso fez com que a igreja cada vez mais fosse possuidora de bens, né? Então, o que é que acontece? Depois veio a transubstanciação, né? O pão e o vinho se tornam em corpo, em carne e sangue de Jesus Cristo. Depois ainda veio outras doutrinas que foi incomodando os reformadores. E é interessante porque antes de Lutero já havia movimentos reformadores. Já tinham pessoas que tinham sido mortas, queimadas vivas, porque defendia a autoridade bíblica, defendia que a igreja devia voltar para os princípios da palavra de Deus. Quando veio a reforma, a ideia de reforma é sempre aquela, né, que é para melhorar. Você só reforma uma coisa para melhorar. Ninguém faz uma reforma em casa para piorar a situação da casa, não é? Então, na mente dos reformadores, a lógica era consertar o que estava errado, restaurar o caminho bíblico e a partir da palavra de Deus. Os estudiosos dizem que Lutero não queria criar uma nova igreja, ele queria apenas trazer a igreja para os princípios da palavra. Muitos dizem que a reforma foi um ato político, mas ela não foi um ato político, apesar de ter o envolvimento político, mas ela não foi, porque os príncipes, né, dos cantões da Europa deram apoio a Lutero, né, tanto os príncipes como os nobres, contra o poder dominante da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era quem determinava, rei, era quem cobrava os impostos, era quem mandava em tudo. Então, antes da reforma, mesmo como eu já falei, Deus usou, né, homens piedosos para corrigir o rumo da igreja. Mas a gente trata muito de Lutero, que no dia 31 de outubro, né, de 1517, véspera, né, do dia de Todos os Santos, que amanhã é o dia de Todos os Santos, e esse dia de Todos os Santos, hoje estão comemorando por aí fora, no mundo pagão, o Halloween. Né? O Halloween, a palavra Halloween significa véspera dos santos. Né?
Então, o que é que acontece? Aí quando junta com o All Todos, então o Halloween é a véspera do Dia de Todos os Santos, né? Que é uma celebração celta que não tem nada a ver com o cristianismo. Vou fazer até uma propaganda, se vocês entrarem lá no nosso site idosonews.com, tem lá Halloween, uma festa sem sentido, né? Então eu trato sobre essas questões lá, com mais profundidade, tá? Então, o que é que acontece? No dia 31, na véspera do Dia de Todos os Santos, Lutero, né, usando a estratégia, creio que orientado pelo próprio Deus, né, porque nós homens também recebemos orientações de Deus, ele vai colocar na porta do castelo, né, da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, as teses lá, as 95 teses. Por que ele escolheu esse dia 31 de outubro? Porque no calendário da Igreja Católica, amanhã é missas atrás de missas, porque vem o Dia dos Mortos, que é o finado. Então, muita gente ia saindo de suas casas, de suas terras, de suas fazendas, para assistir essas missas. Então, Lutero aproveitou esse movimento que estava acontecendo na cidade por conta dos dias de Todos os Santos e o Dia dos Mortos, e colocou lá as teses, né? E sucedeu que foi algo que criou uma situação inesperada, inclusive para o próprio Lutero. Mas o que é importante é que Lutero não colocou essas teses em alemão, ele colocou em latim, porque só as pessoas que conheciam o latim, até porque a igreja também celebrava as missas em latim, né? Tudo era no latim, tinha condições de entender a teologia de Lutero em cima das teses, né? Lutero. Então, antes de Lutero, depois de Lutero, nós tivemos aí outros grandes reformadores, como João Calvino, né, que vai sistematizar a doutrina da igreja presbiteriana, Zwinglio, John Knox. Né? Então, o que é que acontece hoje? Lutero escreveu lá 95 teses. Então, dentro dessas 95 teses, elas foram condensadas naquilo que nós chamamos das 5 solas. As 95 teses ali, elas foram condensadas, separadas, certo? Várias quantidades que tratava de uma sola, só, outro só, outro só, outro só, outro só. Então, essas 5 solas aí é a condensação das 95 teses de Lutero. E aí vem a primeira, né, que é por que só a Escritura? É uma pergunta que eu faço, né, aqui e tento responder. Por que só as Escrituras? A palavra diz que toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, como diz lá Paulo em Timóteo, escrevendo a Timóteo. Queridos, na época da Reforma, a Escritura Sagrada, ela foi trocada pela tradição. A tradição passou a ter mais valor do que a Bíblia. E isso fez com que as Sagradas Escrituras, né, perdesse a função original, que é o quê? Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Mas aí, no dia 31 de outubro de 1517, né, com Lutero colocando essas teses, a Sagrada Escritura deu o sinal de vida e ressurgiu. Veja, ressurgiu como a infalível palavra de Deus. Por isso que só a Escritura, porque ela é a infalível palavra de Deus. Por ter rejeitado a Bíblia, a igreja perdeu integridade, perdeu autoridade e perdeu discernimento. Com a reforma, a Bíblia passou a ser a única regra inerrante da vida da igreja. Coloca bem isso na cabeça. Regra inerrante da vida da igreja. O termo Escritura, a gente verifica em vários momentos no Novo Testamento, né?
Mas, lá em Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele fala Escritura, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento. Mas há evidências que os textos do Novo Testamento eram considerados escrituras divinamente inspiradas, pois trazem a mensagem e revelam a graça salvadora de Deus. Jesus disse que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus inspirada e que tudo que falou foi recebido do Pai. E é interessante porque a palavra inspirada vem de dois termos, Deus e respirar. Isso a Escritura é respirada por Deus. E é interessante porque isso aqui faz com que a Escritura seja a palavra viva de Deus. Porque o inspirar é o ar, aquilo que dá vida, aquilo que está lá, tanto lá no Gênesis, como também está nos textos do Novo Testamento. Então, inspirar vem dessa junção de Deus e respirar. E quando se diz que a Bíblia é a palavra inspirada, porque ela é a palavra viva. O inspirar que dá vida às coisas. Então, amados, a Escritura Sagrada é a revelação da sabedoria e do caráter de Deus. Além de ser testemunho infalível dele e da sua ação salvífica em prol do pecador ou dos pecadores. Por isso que nenhuma palavra ou nenhum escrito humano pode se igualar à Bíblia. Negar a inspiração das Escrituras é desprezar Cristo, o Espírito e os ensinos apostólicos. Só a Sagrada Escritura deve ser recebida como autoridade suprema na igreja. Ela é a autoridade final no ensino, na repreensão, na correção, na doutrina e na instrução. Nós podemos ter constituições, nós podemos ter regimento, nós podemos ter várias coisas. Mas só a Bíblia deve ser recebida como autoridade suprema pela igreja. Porque ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra viva de Deus. E é esta Bíblia que nos revela que só Cristo salva. Por isso que só a Escritura e depois vem logo só Cristo. Porque quando o assunto é salvação, a Escritura Sagrada revela que só Jesus salva. Pessoas boas que vivem de modo correto, não é? Estão salvas? Poderia ser uma pergunta. Eu poderia perguntar, pastor, uma pessoa que vive de modo correto, não faz isso, não faz aquilo, não faz, está salva? A nossa resposta, como igreja, é a mesma dos reformadores. Só Jesus Cristo salva. Não tem nada que salve, só Jesus Cristo. Certo? E aqui a gente pode tomar, por exemplo, Cornélio, né? O exemplo de Cornélio. Veja, Cornélio era um homem gentil, temente a Deus e praticava boas ações. Certa ocasião, um anjo lhe disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Podemos dizer que ele era um cristão exemplar, mas não era salvo. Não era salvo. Quando Pedro encontrou Cornélio, lhe disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse reconhecimento não significa que Cornélio já era salvo. Porque, veja, nós conhecemos pessoas que a gente diz assim, essa pessoa só falta ser crente. Ela tem um estilo de vida, um modo de vida, né, tão próximo daquilo que o Evangelho fala, que a gente diz, só falta ser crente. Mas o livro de Atos, lá no capítulo 11, registra que Pedro levaria a mensagem a Cornélio, pois através dela, da mensagem, ele e toda a sua casa seriam salvos. Olha que coisa interessante, não é? Agora, o que acontece? Você pode perguntar, pastor, a mensagem salva? Não, a mensagem não salva.
mas ela é essencial para a salvação. Por quê? Porque ela é o Evangelho. E o Evangelho pode ser considerado aqui Cristo, que é poder de Deus para toda a salvação. A mensagem tem um objetivo de levar os princípios da salvação. A mensagem revela Cristo como Salvador, pois somente nele há salvação. Só Cristo pode perdoar, por isso só ele pode salvar. Então, a história de Cornélio nos mostra a impossibilidade da salvação sem Cristo, pois não há outro meio pelo qual se pode ser salvo. E hoje a nossa mensagem como igreja deve ser a mesma dos reformadores do século XVI. Só Cristo salva. É só as Escrituras que têm autoridade e só Cristo salva. E por que só a graça? A graça é um ato de Deus que torna possível a salvação do pecador. E é interessante porque a palavra central da Bíblia é a graça. Ela faz parte dos desígnios graciosos de Deus desde a queda de Adão, lá no Éden, até os dias de hoje. Pedro disse que Deus é o Deus da graça. O escritor de Hebreus registra que o Espírito Santo é o Espírito da graça. E Lucas diz que Jesus é a graça da nossa esperança. A graça veio aos homens em Cristo Jesus, e por ele nós somos salvos. Ela é a doutrina bíblica mais relevante, né? Mas, infelizmente, a cultura eclesiástica está mudando o conceito de graça. E nós precisamos ter uma consciência real mesmo do que é a graça de Deus. Por que isso? Porque há até, às vezes, uma banalização da graça de Deus. Se eu perguntar para qualquer pessoa, né, no meio evangélico, o que é a graça, a resposta vem de imediata. É um favor imerecido. Favor é benevolência, é benefício, entre outras coisas. Mas a graça de Deus é Ele, Deus, nos amando gratuitamente, sem que merecermos ser amados. Aí é que está a diferença. A graça é uma decisão exclusiva de Deus para com aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele ama. Lá no Antigo Testamento, a graça é misericórdia. Isto é, o amor infinito de Deus. É Deus amando o não amável. Aí Paulo, do Novo Testamento, né, Paulo, ele vai falar a respeito das graças em vários escritos dele. E nós podemos destacar aqui 4 manifestações da graça de Deus. A graça redime. Redimir significa livrar de um perigo com um custo muito alto. Isto é, impagável, aquilo que é impagável. Por isso que só Jesus Cristo salva, porque Ele é o justo que pagou o nosso preço e pagou com a sua vida. A graça redime, a graça regenera. Segundo o próprio Paulo, nós somos regenerados através da ressurreição de Cristo, fruto exclusivo da graça de Deus. A graça elege. Paulo revela que esse processo da graça aconteceu antes da fundação do mundo e que não é uma resposta de Deus à vontade do homem. A graça não se manifesta pela vontade do homem, ela se manifesta pela vontade de Deus. Então Paulo coloca, né, que esta graça, só a graça, e é essa só a graça que redime, regenera, elege e persevera. E perseverar é interessante, porque é comum a preocupação com a perseverança dos santos, como que o homem fosse responsável por sua salvação. E o homem não é responsável pela sua salvação. É Deus quem redime, regenera, elege e faz perseverar. Por isso que viver sob o domínio da graça de Deus é um privilégio.
E outra coisa, é um privilégio só para os salvos em Cristo Jesus. Só nós que somos salvos em Cristo Jesus que temos esse privilégio da graça. E por que a fé? Outra declaração básica dos reformadores com respeito à suficiência da fé, né? Da fé para a nossa justificação. A justificação é pela graça através da fé, sem nenhuma interferência das obras. Vem totalmente de Deus. É Deus que justifica. Ninguém é justificado. Ninguém se auto-justifica, só Deus. Só Deus faz isso. Só a fé verdadeira, queridos, repousa nas palavras e nas promessas de Deus. E aí você poderia perguntar, o que é a fé salvadora? É um dom da graça de Deus, que nos torna capazes de recebermos a Jesus Cristo como Salvador e crer nas promessas divinas. A fé não é algo seu, não. A fé é um dom de Deus. É interessante isso, né? E às vezes a gente pensa que a fé é, homem de pouca fé, homem de muita fé, essas coisas todas. Mas a fé é um dom de Deus. Por isso que nós somos salvos pela graça. O texto aí, mais adiante, a gente vai ver isso. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mediante a fé, ali é o seguinte, a fé na graça. Não é na sua fé, é a fé na graça. Por isso que nós entendemos que só a graça é quem salva, né? Então, essa fé salvadora que nós temos, ela vem de Deus. E é uma relação da confiança que nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que é importante saber que o compromisso de Deus é com a sua palavra e não com a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus deve ser sempre o norte da nossa vida cristã. É essa fé que Deus nos dá, que ela é cristocêntrica. Isso significa que crer em Deus é o mesmo que crer em Jesus Cristo, é o mesmo que crer no Espírito Santo, pois sem Jesus nós não chegamos a Deus. Então, a fé, ela revela a causa essencial da nossa eleição. Paulo diz que a misericórdia de Deus se antecipou a nós. E Deus nos deu a fé salvadora. Por isso que nós somos eleitos. É esta fé que Deus nos dá que nos leva a estar aqui esta noite para cultuar a Deus. Sem ela, sem essa fé que Deus nos deu, é impossível agradar a Ele, a Deus. É essa fé salvadora que nos revela o perdão dos nossos pecados, que revela a justificação, a salvação, a adoção e a certeza da vida eterna. É essa fé salvadora que nos leva a uma adoração verdadeira e íntima com Deus. Nela somos conscientizados da graça irresistível e somos fortalecidos para resistirmos às artimanhas do diabo. É a fé salvadora que nos conscientiza da necessidade de sermos fiéis à causa do Evangelho e não apenas um participante do mundo religioso, mas sim um outro pilar aí, né, o que é a glória, né? Por que só a glória? Glória, queridos, é a fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Já quando se trata de Deus, glória significa dignidade, honra, vitória, proteção, reputação, esplendor e manifestação de poder. Sabemos que o fim principal do homem é amar a Deus e glorificá-lo para todo sempre.
Mas hoje nós estamos verificando que há uma inversão de valores e presenciamos muitas vezes a glória divina sendo transferida para homens através da centralização de cultos e onde Deus não é glorificado. E aí vem outra pergunta: por que devemos glorificar a Deus? Paulo diz que porque dele são todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que tudo é dele, por direito de criação. Não importa se a sociedade negue a criação divina, afirmando que o universo é fruto de um processo evolucionário. Não importa, pode dizer à vontade. A nossa fé sabe que o universo é criação de Deus e não do acaso. Paulo escreveu que nele tudo subsiste. Subsistir significa conservar a força e o vigor. E em Jó, nós lemos que se Deus pensasse só nele, e se ele recolhesse o seu espírito, o seu sopro, o ar, a humanidade morreria. Olha lá, Jó escrevendo isso. E não é difícil da gente constatar isso, não? Vê aí o coronavírus, tira o ar da pessoa, as pessoas tudo morrendo. Milhões de pessoas morreram por falta de ar. E Jó estava dizendo, naquela época, se Deus pensasse só nele e retirasse todo o sopro de vida das pessoas, todos morreriam. Isso mostra que como nós somos limitados e frágeis, e que morreríamos sem a ação, se não houvesse a ação graciosa de Deus. Por isso que nós devemos glorificar a Deus. E o salmista vai dizer isso, né? Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Faça isso quando você estiver se alimentando, faça isso quando você estiver bebendo, faça isso quando você estiver trabalhando. Tudo deve ser para a glória de Deus. É importante ter essa consciência, que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus e não para a nossa glória. Queridos, devemos, né, não só hoje, no dia 31, que comemoramos a Reforma Protestante, mas nós devemos sempre gritar aos quatro cantos do mundo, assim como fizeram os reformadores: glória somente a Deus. A reforma, baseada nas teses de Lutero, condensou todas elas em 5 solas. Porque só a Escritura, porque só a Bíblia, é porque ela revela que só Jesus Cristo salva mediante a graça e que só pela fé redentora podemos glorificar a Deus. Lembre-se, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradará.